O segundo assunto do nosso tema de hoje diz assim: o reflexo nunca vem antes da luz. Todos nós já passamos por experiências onde encontramos o espelho que reflete a luz. Mas o reflexo, ele só existe a partir da luz. Se não existir a luz, que é o ponto inicial para que ocorram reflexos, não haverá reflexo. O mestre é a luz nessa compreensão de entendimentos, onde o casamento de teoria e prática é um processo que se constrói dentro do material científico, juntamente com o material humano. No material científico, não se dá atenção a coisas de material humano, porque o material humano é o trabalhar com pessoas e o material científico é o trabalhar com coisas. Quando se traz coisas para se encontrar com pessoas, é preciso uma adequação, porque cada pessoa tem um ser, uma maneira de fazer, uma maneira de aprender, uma maneira de entender, uma maneira de saber. E cada vez que o mestre leva para o ser esse entendimento, o ser estar atento, mas a forma como esse mestre irá trabalhar essa transferência de conhecimento vai depender do material de conhecimento humano. Se o mestre não estuda na faculdade o conhecimento do material humano, o mestre terá grandes problemas nesse canteiro de obras, nesse canteiro de trabalho ou em sala de aula, porque o mestre está voltado a trabalhos de ensinar pessoas. Nesse momento, um engenheiro civil depende do trabalho de uma grande construção. E essa construção depende do conhecimento acadêmico, mas compreensão também humana. Para a adequação de todo esse pessoal de trabalho que não passou pela vida acadêmica, mas que estará sendo treinado para trabalhar dentro de um planejamento onde a obra precisa ser concluída com prazo e precisa ser concluída com acabamento de qualidade. Dentro dessa vida acadêmica, o mestre compreende todo o seu trabalho, mas dentro dessa vida de material humano, o mestre não está conseguindo compreender bem, porque dentro dos requisitos de formação acadêmica, o material humano foi entregue de forma rápida, de forma imprecisa e de forma não compreensível. A vida acadêmica leva para o mestre a ciência. A vida do trabalho leva para o mestre o conhecimento do produto humano, da humanidade, do comportamento, das influências que constrói o pensamento verdadeiro dentro de um contexto de diálogo onde pessoas necessitam de adequação de uma linguagem para compreender cada vivência de uma dessas pessoas, compreende um estilo de vida, uma compreensão de vida e uma forma de aprendizado. Agora, o mestre precisa da sua luz para que o reflexo possa refletir essa luz dentro de todas essas compreensões para a adequação, porque a obra está sendo conduzida e o produto final da obra precisa ser entregue. O mestre pode ser o professor, o mestre pode ser um engenheiro civil. Estamos trabalhando o canteiro de obras, mas poderia ser a sala de aula. O material humano que o mestre necessita para dar uma aula onde os alunos possam compreender a sua linguagem ou a sua metodologia se chama pedagogia.
Se o mestre não estudou pedagogia, o mestre terá problemas e terá grandes conflitos, porque o público precisa ser analisado de como se encontra no seu aprendizado e qual é o seu público para que ele possa levar uma linguagem adequada para que esse seu público possa compreender o que ele está tentando passar. Existe uma frase que diz assim: se não existiu ensino, não existiu aprendizado. Então, quando os alunos não aprendem, é porque o mestre não se encontrou dentro da linguagem desses alunos, porque cada público tem uma linguagem diferenciada. E a pedagogia é exatamente o contexto que precisa esse mestre para que a sua luz possa refletir no espelho a verdadeira luz que irá conduzir o seu aprendizado nesses trilhos que compreendem a sua vida acadêmica, que estudou para a compreensão desses processos onde o seu trabalho, que é a vida prática, precisa se casar com a vida científica.